Queridos alunos, tudo bem, turminha? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma aula. E a aula de hoje nós vamos falar sobre um aspecto interessante da produção textual. Porém, é algo que você faz antes de produzir o seu texto. Você já sabe interpretar bem um texto? Você tem facilidade em interpretar aquilo que você lê? E que tal interpretar um pouco mais a fundo? Bem, o que seria isso? Uma segunda interpretação, professora? Que tal você perceber o que há nas entrelinhas do texto? O que você acha que significa entrelinhas? Dê uma olhada nessas imagens aí. Existem coisas num texto que são muito óbvias, são fáceis de você perceber, mas outras nem tanto. É como se você pegasse, por exemplo, um caderno e tentasse, num texto, verificar o que há entre as linhas. É isso que você faz num texto. O que tem dentro daquela linha que não está claro para mim? Que informação o autor está tentando passar que eu ainda não percebi? Então, veja que a interpretação de texto ela é separada por etapas. E você já deve ter visto isso no seu livro didático. Talvez você tenha que fazer uma primeira compreensão do texto, ou interpretar algumas partes dele. Depois você vai fazer uma segunda compreensão e talvez até uma terceira. Isso varia de um livro didático para outro. Mas o fato é que os aspectos textuais e linguísticos são separados por partes dentro do livro didático. Antes de chegar naqueles aspectos gramaticais, você já trabalhou bastante a parte de interpretação e de compreensão do texto. E saber ler nas entrelinhas do texto é algo fundamental para que você consiga extrair as lições que o texto te passa e talvez até descobrir uma crítica que esteja escondida ali nas linhas do texto. Entrelinha. Você pode ver no dicionário o significado dessa palavra. É exatamente isso, algo que está implícito. O que é algo que está implícito? Não está óbvio. É uma informação que está escondida. Lembra ali do sujeito oculto? Pensa nisso. Algo que está oculto, que está escondido dentro do seu texto. Requer investigação. Como assim? Bom, a imagem da lupa, na imagem acima, mostra bem a importância de ser minucioso na leitura de um texto. O que isso quer dizer? Que não é para ler correndo. Você vai ler com calma. Por exemplo, em algumas áreas você já usa isso, você vê como isso acontece. Você vai ao médico e o médico percebe pelos sintomas, pelos principais sintomas, que talvez você esteja com uma gripe, com um resfriado, ou talvez com uma pneumonia, mas ele vai pedir exames. Dê uma olhada na imagem abaixo. E aí os profissionais que trabalham no laboratório vão usar, talvez, o exame de sangue que você fez, para verificar que outras informações estão escondidas ali, que não estavam claras para o médico que fez a consulta. Então, requer uma investigação para saber exatamente o que você tem. Um outro exemplo, quando você vai ao cinema, ou na sua casa, agora todo mundo vê cinema em casa, ou quando você assiste um filme, você consegue perceber o que há nas entrelinhas da história? Você é daquele tipo de pessoa que já fica prevendo o que vai acontecer só por conta desta ou daquele comportamento do personagem, de determinado posicionamento? Bom, se você faz isso ao assistir um filme, você talvez tenha bastante facilidade em fazer isso no texto. Os mecanismos são os mesmos, só vai mudar o tipo de linguagem. No texto você precisa ler, no filme você precisa assistir como um todo e prestar atenção nas expressões. O aspecto da ferramenta visual no filme é muito mais claro, é muito mais fácil de você deduzir algumas coisas. Quando uma pessoa está mentindo, quando está enganando outra, mas num texto, nem sempre essas informações são tão claras. E aí você tem que interpretar
a língua. Você tem que fazer uso da sua percepção textual para extrair o que há nas entrelinhas. Mas no dia a dia, você consegue talvez fazer isso com bastante facilidade. A foto do canto mostra isso pra gente. Todos os dias você produz discursos e as pessoas à sua volta também. Talvez você já tenha percebido um tom de ironia em algo que seus amigos tenham falado para você. Ou talvez você já tenha percebido um tom de preocupação em talvez uma conversa que os pais tenham soltado em casa e você sem querer ouviu. Então nós fazemos isso, nós costumamos ler nas entrelinhas no dia a dia, em coisas que fazem parte da nossa rotina. O que você vai fazer é transportar esse conhecimento que você já tem de perceber as coisas que estão implícitas para a sua interpretação textual. Você só vai aumentar esse exercício. Interpretação de texto, algo importante que nós precisamos lembrar é que cada pessoa pode interpretar um mesmo texto de um jeito diferente. Isso quando o texto dá liberdade para isso. Por exemplo, você está na aula de produção textual, na aula de língua portuguesa, sempre apresentado um texto primeiro para depois os outros aspectos da língua. Talvez você tenha visto algo num texto que o seu colega ao lado não percebeu. Isso ocorre porque nós temos interpretações diferentes sobre determinado assunto. E o que pode definir essa interpretação diferente? Mas por que eu percebi isso e o meu amigo não percebeu? Ou por que ele percebeu aquele outro detalhe e eu não consegui enxergar isso? Porque a interpretação ela é influenciada por seu conhecimento prévio ou não de determinado assunto. Talvez na sua experiência de vida você ainda não tenha se deparado com aquela situação. E aí fica muito mais difícil de você interpretar algo que você desconhece. Mas o seu amigo se lembra de um fato que está relacionado à história do texto e para ele fica muito mais fácil perceber. Então, o conhecimento de mundo, aquilo que nós temos, que nós levamos quando nós fomos ler um texto, isso vai influenciar e muito no quanto de percepção você vai ter desse ou daquele aspecto textual. Segredo para interpretar bem? Leia bastante. Porque se você tem uma facilidade de ler gêneros textuais diferentes, lê de tudo, lê jornal também, gente. Não pense que é só ler os livros de romance que você gosta de ler. Leia um pouco de tudo, pega uma HQ, leia uma crônica, leia um poema, escute uma música, leia a letra da música. É esse conhecimento de mundo que vai te ajudar a interpretar bem um texto. Vai te ajudar a perceber aspectos que estão implícitos ali, que não estão tão óbvios. E, claro, isso vai facilitar a sua produção de um texto de determinado gênero textual. Lembre-se disso. A leitura é aliada da interpretação. A interpretação é aliada da compreensão. Você consegue compreender as questões que estão sendo apresentadas no texto. E a compreensão, aí sim, revela o que há nas entrelinhas. Então, perceba que é um passo a passo que você vai fazer para descobrir aquilo que o autor não quis deixar claro no texto. O autor escondeu, mas está ali. Ele quer que você encontre. Lembra da lupa, da imagem da lupa lá no início? Então, encontre, pesquise, investigue. Nós vamos ver depois um passo a passo que vai te ajudar a fazer isso. Ler além do óbvio, que é justamente isso, é ler nas entrelinhas. Quando você consegue ler nas entrelinhas, isso aciona o seu senso crítico. O que seria isso? Meu Deus, agora eu vou criticar todo mundo? Não. Pense na capacidade que você tem de interpretar uma situação e extrair dela alguma lição ou perceber a mensagem que aquilo está te passando. E você vai desenvolver, obviamente, uma opinião a respeito daquilo. Então, o senso crítico é aquilo que você vai permitir com que você tenha uma opinião sobre um assunto. Você avaliou e você consegue, raciocinando, opinar a respeito daquilo. Ler além do óbvio aciona isso em você, a sua capacidade de perceber e opinar, perceber e argumentar.
aciona o senso crítico e ajuda o leitor a enxergar as lições que o texto apresenta. É óbvio que nós não estamos falando aqui só de um gênero textual. Talvez você escute falar em lições e lembre logo da moral da fábula, da moral da história. Essas lições estão presentes em todos os textos. Depende da sua interpretação. Você que vai descobrir se existe algo ali que você pode tirar como lição para você. Ou fazer um parâmetro, uma comparação do que está ali com o que está fora do texto. Então, essas lições não são só as lições da fábula, são as lições que você, como leitor, pode extrair de um texto, que provavelmente serão lições diferentes do que um outro leitor pode extrair do mesmo texto. Você vai começar a fazer questionamentos e a pensar sobre o assunto. E vai fazer relações desse assunto com outros aspectos da vida, e aí você sai do texto. É como se o texto ganhasse vida. Mas lembre-se, tudo começa com uma boa leitura. Então, assim como você precisa, na hora do almoço, na hora das refeições, comer com calma, você precisa ler com calma também. Pensar no que você está lendo. E quando você começa a relacionar o que você está lendo com o que você já conhece, isso começa a acionar o seu senso crítico, você começa a perceber que tem algo naquele texto que o autor deixou escondido, mas ele quer que a gente encontre. Deixou tão bem escondido que espera que nós encontremos. Como interpretar bem um texto? Bom, nós vamos falar de alguns aspectos que nem todo mundo gosta, mas é necessário. Eu conheço uma galerinha que não gosta de usar dicionários. Mas é nesse, professor, eu já sei falar o meu idioma, para que eu vou usar um dicionário? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando você for ler um texto é importantíssimo que você conheça a língua materna. O que é língua materna? É aquela língua, isso aí, né? Lembra de materna, maternidade? A língua que é falada no país em que você vive ou no lugar, no ambiente em que você vive. Se você é falante da língua portuguesa do Brasil, você precisa conhecer as palavras que fazem parte desse idioma. E é óbvio que ninguém conhece todas as palavras de um único idioma. Por isso a necessidade do dicionário. Talvez você até tenha aí um dicionário. Tem uma foto aí com vários dicionários. Talvez você tenha o de espanhol, talvez o de inglês, porque você faz aulas na escola. Mas é importante também que você faça uso do dicionário da sua língua materna. No caso aqui estamos falando do português. Por quê? Porque na leitura do texto você provavelmente vai descobrir palavras que são desconhecidas para você. Bom, então vamos ver em que ponto da leitura você vai usar o dicionário. Então, vamos ver o passo a passo para a interpretação. Perceba que nós não chegamos ainda nas entrelinhas, estamos na interpretação. Você acabou de pegar o texto, ok? Pegou o texto, se você quiser, você pode fazer esse exercício com um texto que você tem aí no seu livro didático ou no seu livro de produção textual, ok? Pega um texto, de preferência um que você não tenha lido ainda. Pegue um texto novo. Ou use o seu paradidático. Pegue aquela parte do paradidático que você ainda não leu. E aí você experimente fazer esse passo a passo e veja se não vai funcionar. Então vamos lá. Você está com o seu texto na mão. Você precisa conhecer a sua língua materna. Perfeito? Você já fala o português. Então você vai deixar de lado ali, ao seu lado, o dicionário, ou aí na tela do seu computador, você pode ver o dicionário online, porque você vai precisar recorrer a ele em algum momento do texto. Leia o texto pausadamente. Então, você vai ler com calma, como se estivesse mesmo degustando uma deliciosa refeição. Releia o texto. Já leu? Bom, nessa primeira leitura, você consegue perceber quais são os assuntos de que o texto trata. Talvez seja mais de um assunto. Quais são as questões que foram levantadas ali. Perfeito. Então, você já tem um panorama ali geral do que o texto está falando. Releia o texto. Quando você relê o texto, nesse processo é que você vai marcar as palavras ali, cujo significado você não conhece. Então, você pode sublinhar, você pode usar aquela caneta que faz marcação, você pode circular
ou usa lápis, né? Dependendo de onde está o seu texto, se não quiser rabiscar com caneta, usa um lápis, circula ali. Opa, essa palavra eu não sei o que significa. Mas perceba que mesmo sem aquela palavra ali, mesmo sem conhecer aquela palavra, você conseguiu entender o assunto do texto. Então, o conhecimento daquela palavra ou daquela expressão vai te ajudar a aprofundar um pouco mais a respeito do que o texto fala. Então, isso vai ampliar a sua interpretação do texto. Ok? Marcou as palavras? Pesquise no dicionário. Use os dicionários, galera. Tem uma foto aí que mostra uma pessoa anotando um texto impresso, mas tem também ao lado ali o computador. Poderia ser um celular? Também pode. Você pode fazer marcações no seu celular. Na tela do celular dá para fazer um pouco de tudo. Então, se você não tem computador, só tem celular, faça no celular mesmo. Abriu o textozinho ali, tente fazer marcação. Ou se você só tem a foto do texto no celular, você pega uma folha de caderno e anota ali ao lado. Essa palavra eu não entendi, pesquisou, anota o significado. Tente substituir a palavra que está no texto pelo significado que você achou. Aí você releia aquele trechinho, incluindo o significado da palavra. E talvez isso já amplie a sua visão textual, ok? Quando a gente faz isso, esse processo, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. Então, você está lá no início do texto, você está lendo pausadamente, depois você faz a releitura, depois você começa a pegar as palavras do dicionário e juntar, ver o significado. Então, é como se você estivesse começando a montar o seu quebra-cabeça. Marque ou circule as ideias principais de cada parágrafo. Vamos supor que o texto não tenha parágrafo. Faça de conta que ele tem parágrafo. Separa ali uns pedacinhos como parágrafo. Se você já tem uma ideia de conjunções, né, subordinativas, coordenativas, talvez você consiga ter uma facilidade maior de separar ali os parágrafos. Mas se você ainda não viu essa matéria conjunção, algumas introduzem certas ideias em determinados parágrafos, então você simplesmente conta ali algumas linhas, vê onde tem o ponto final e vai separando aqueles trechinhos. Talvez você perceba que um determinado trecho fala de um assunto, no outro ele já trata de uma forma diferente. Separe por parágrafos, ok? Marque as ideias principais ali. Pode ser uma palavra ou pode ser uma expressão, beleza? Depois, faça um resumo do que você leu. Esse resumo também pode ser feito por parágrafos. Então, você separou ali 10 linhas. Daquelas 10 linhas, o que você entendeu? Faça um resumo. Tente até montar um resumo como se você fosse fazer mesmo um texto argumentativo. Esse texto, nota-se que o autor quis dizer isso, aquilo outro, tarará, tarará. Ou você pode falar, eu entendi que nesse parágrafo fala disso, daquilo outro. Aí você vai usar aquela forma de escrita com a qual você está mais acostumado. Nesse momento, se é em primeira ou em terceira pessoa, não tem problema. O importante é que você consiga fazer um resumo e que esse resumo seja em suas palavras, não é uma cópia do texto que você vai fazer. Você vai fazer uma interpretação do texto, ok? Você está interpretando o texto, separando em parágrafo. Depois, o que você vai fazer? Dê uma olhada aí nessa foto aí no final da página. Você está quase montando ali o seu quebra-cabeça, ok? Porque quando você faz todo esse passo a passo, o texto fica claro para você, como se acendesse uma luz ali. Você, opa, estava tudo escuro, de repente alguém acende a luz da sala e você consegue enxergar onde estão os itens daquele cômodo. É isso que acontece no texto, quando você segue o passo a passo da interpretação. Mas tem um monte de interrogações nessa imagem aí abaixo. Por quê? Anote perguntas que o texto responde. Todo texto levanta alguma questão. Ele fala do quê? Essa mensagem é para quem? Quem seria o público-alvo desse texto? Faça essas perguntas. Ou crie outras perguntas sobre o texto. Talvez você tenha visto ali já alguns aspectos interessantes e aí você cria outras perguntas. Onde mora essa personagem? Se for um texto que inclui personagem. Ou se for um texto argumentativo, fazendo uma possível crítica a um problema social, onde você acha que essa pessoa mora? Será que isso está claro no texto? Você começa, depois daquela leitura, depois de achar o significado das palavras, depois de fazer o resumo, você consegue começar a fazer perguntas sobre o texto
e até criar as suas próprias perguntas. Você consegue perceber a que perguntas o texto ele vai dando resposta. É um processo que requer concentração. Então, escolha um momento adequado para você fazer a sua leitura textual. De preferência, um lugar silencioso, né? A maioria das pessoas tem facilidade de ler em lugares silenciosos. Agora sim, lendo nas entrelinhas. Bom, quando você começa a fazer aquelas perguntas a respeito do texto, ou pensar, opa, o texto está respondendo isso, ou está falando... você já está começando a ler nas entrelinhas. O que vai te ajudar a fazer isso? Verifique quais são as emoções presentes no texto. O texto ele tem uma carga de emoção. Mas que tipo de emoções são essas? Pense no porquê também do autor ter colocado aquelas emoções ali. Dê uma olhada nessa foto aí ao lado. Quantas emoções você consegue perceber aí nessa foto? Quantas você consegue interpretar? Bom, se você conseguiu interpretar todas, parabéns. O fato é que no texto não vão estar assim. A imagem, você não vai ter o auxílio da imagem, exceto em alguns tipos de texto. Mas, no geral, quando o texto é só palavra, você não vai ter essa ou aquela expressão muito bem desenhada, como está aqui na imagem. Então, o que você vai ter que fazer? Aí a importância de você ter feito aquele primeiro passo a passo. Lido pausadamente, anotado as palavras de significado desconhecido e começado a fazer aquelas perguntas sobre o texto. Agora você vai começar a verificar quais são as emoções que estão presentes. Depois, analise as possíveis razões. Bom, se você percebeu a emoção, aqui tem raiva, aqui tem amor, aqui tem afeto, aqui tem amizade, aqui tem sentimento de solidão. Bom, se você conseguiu identificar ali as emoções envolvidas, analise as possíveis razões para determinado comportamento ou posicionamento. Por que nós usamos essas duas palavras? Porque num texto onde tem personagens, fica muito mais fácil você perceber, talvez pelo comportamento do personagem, que ele está sentindo. Mas se o texto for um texto argumentativo, se você estiver lendo aí um texto que foi nota 1000 na redação do Enem, ali o posicionamento que você vai perceber. Então, aí você vai sair do reino lá daquelas emoções que talvez estivessem bem claras numa fábula, num poema, numa canção, e vai para um texto de emoções mais contidas, porque o ponto principal ali é o posicionamento sobre determinado assunto, e óbvio que as emoções ali vão ser diferentes dos outros gêneros textuais. E você precisa ter essa percepção. Compare as circunstâncias ou o cenário ali, o ambiente onde a história acontece, onde a história se passa, né? Compare isso com o que acontece fora do texto. Opa! Agora você estabelece uma ponte entre texto e mundo real. O que aconteceu com aquele personagem ali? Foi bullying? Opa! Isso acontece. Eu já vi isso acontecer. O que aconteceu com aquele... Gente, ele foi abandonado. Eu já vi uma reportagem sobre isso. Eu sei como as crianças vivem no orfanato. Sei que elas precisam de doações. Então você começa a relacionar o texto com a sua realidade. Olha, você está lendo nas entrelinhas. Veja as semelhanças e contrastes. Talvez a situação ali do texto seja diferente da realidade em alguns aspectos, obviamente. Talvez o texto tenha um pouco mais de fantasia, imaginação do autor. Na realidade, não é bem assim que as coisas acontecem, não. Mas você percebeu qual é o assunto. Percebeu que o autor provavelmente se inspirou em algo que ele já viu acontecer de perto, que ele presenciou, numa história que ele ouviu e transformou isso num belo texto. Pergunte-se o porquê de o autor ter escolhido esta ou aquela expressão. Bom, isso vai depender muito do tipo de gênero textual. Claro que tem expressões que você não vai colocar num texto argumentativo, por exemplo. Certas figuras de linguagem, por exemplo, elas vão muito bem quando você faz um poema, quando você faz uma música, mas elas não se encaixariam num texto argumentativo, que é um texto que requer mais
uma ideia de seriedade, posicionamento sobre um assunto, levar o leitor a, obviamente, perceber ali que tem um problema acontecendo e no final do texto você vai dar uma sugestão de como melhorar ou solucionar aquela situação. Então, perceba que, é claro, você vai notar que certas expressões não caberiam em determinados gêneros textuais. No entanto, você ainda assim precisa se perguntar: por que o autor usou essa expressão? Mas ele poderia ter usado aquela. Parabéns! Você está lendo nas entrelinhas. Você está indo além do óbvio, além daquilo que está no texto. Veja algumas expressões que talvez, né, você poderia encontrar num texto. Foi a primeira vez que eu tirei um 10 naquela disciplina. Vamos mudar um pouquinho a entonação? E se o autor dissesse, o narrador dissesse o seguinte: foi a primeira vez que eu tirei um 10 naquela disciplina. Num texto, você talvez não perceba a expressão facial e nem escute a entonação. Mas, isso aí que você está pensando, a pontuação diz muito sobre a forma como algo está sendo dito. Então, preste atenção na pontuação. Isso também vai te ajudar a enxergar melhor nas entrelinhas. Veja que é uma exclamação. Se você sabe para que serve uma exclamação, olha, você percebe a emoção do narrador. Muito bom. Uma outra frase. Aquela notícia não era novidade para mim, mas sim para os outros. Poderia ter colocado reticências em algum momento ali, talvez depois de outros, talvez depois do pronome mim. Poderia ter colocado reticências, que daria um outro tom. Aí vai depender da sua leitura. Nesse caso, nesse tipo de frase, onde as emoções não estão muito claras, talvez para vocês, você pode fazer o quê? Reler o contexto, dê uma olhada no contexto, releia o que vem antes, veja o que vem depois, e aí você consegue entender melhor os sentimentos que estão. Será que é ironia? Será que é alívio? Será que é um ar de sarcasmo? Você precisaria conhecer o contexto. Por isso, a importância de você conhecer a ideia geral do texto. Outro exemplo de frase. Quando anoiteceu e a tempestade aumentou, eu não consegui falar mais nada. Que situação é essa? Será que é uma pessoa que tem muito medo de tempestade? Será que essa pessoa estava sozinha em casa? Ou será que essa pessoa estava num outro lugar? Você precisa conhecer o contexto para começar a interpretar as emoções que estão ali. É óbvio que algo estava acontecendo e que esse narrador está com um enorme problema. Mas até que ponto você vai conseguir perceber as emoções que estão expostas ou escondidas no texto? Outra coisa que você pode perceber é que o uso ali das palavras é bem diferente, talvez, do uso de uma mensagem, de uma reportagem, de um texto de cunho jornalístico, a menos que a pessoa esteja sendo entrevistada. Bom, perceba que uma única frase, um conjunto de frases, pode gerar uma série de perguntas para você. Claro que essas são frases soltas, são textos completamente isolados, mas dentro de um contexto você com certeza conseguiria perceber o que está acontecendo ali. Último exemplo. Agora, dou muito valor à liberdade que tinha antes. Olha as reticências aí. Que dica o uso desse sinal de pontuação dá para você? Você já passou por isso, você já viu pontuação. Então, reveja esse conteúdo, se você não lembra para que serve as reticências, e aí, quando você perceber que determinado texto faz muito uso deste ou daquele sinal de pontuação, capte as emoções que o narrador ele tenta transmitir para você. O que nós estamos querendo mostrar é que, para você ler nas entrelinhas, você precisa saber outros aspectos da língua, como, por exemplo, os sinais de pontuação. Nós já vimos a importância de você conhecer o significado das palavras. Faça uso do dicionário. Não tenha vergonha. Ninguém conhece
todos os significados de um único idioma. Todo mundo, em algum momento, vai precisar usar o dicionário. Enquanto estudante, mais ainda. Então, não tenha vergonha de usar o dicionário e dizer que não sabe o significado de determinada palavra, ok? Então, você precisa conhecer a sua língua materna. Você precisa conhecer sinais de pontuação, porque eles dizem muito sobre as emoções que estão escondidas ali no seu texto. E procure fazer perguntas a você mesmo e pergunte ao texto também. Talvez o narrador te conte alguma coisa, ok? Verifique se o texto possui uma crítica implícita. Claro que a maioria dos textos levanta esta ou aquela questão, mas tem textos em que o propósito dele é levantar uma crítica. Por exemplo, a crônica. A crônica é um texto que tem como um dos objetivos fazer uma crítica. Crônica humorística, argumentativa, mesmo aquela crônica cheia de humor, existe uma crítica implícita ali sobre algo que socialmente é relevante, algo que acontece na sociedade, que é importante, que ninguém dá atenção. O autor notou e trouxe isso para o texto. Então, você precisa verificar qual é a crítica que existe ali. Pense no seguinte, quando você entende a mensagem do autor de determinado texto, é como se você preenchesse um desenho que está só em preto e branco com as outras cores, como mostra aí essa imagem abaixo. Então, quando a gente pega um texto, talvez ele esteja só em preto e branco. Mas quando você começa a interpretar, aí ele começa a aparecer umas coresinhas ali. Você começa a pintar parte do texto com outras cores. Para o texto ficar completamente colorido, você precisa ler nas entrelinhas. É como se você tivesse descoberto todos os segredos que estão no texto. O texto não consegue esconder nada de você, porque você interpretou, leu nas entrelinhas e conseguiu perceber até a crítica que está escondida ali por trás daquela expressão, por trás daquele sentimento que o texto ele tentou deixar escondido, mas você astutamente foi lá e descobriu. Então perceba que o ato de ler pode ser algo interessante, divertido, desafiador no bom sentido. Então experimente. Tem uma proposta de atividade para você no final dessa aula. Tente fazer, você vai gostar. Qual foi o último texto que você leu? Pensa aí. Foi um trecho de um livro que eu estava lendo, ou foi um texto que a professora passou para nós durante uma aula? Bom, você conseguiu ler nas entrelinhas? Se conseguiu, parabéns. A proposta que tem para vocês é uma atividade invertida. Eu não vou dar um texto para você tentar ler nas entrelinhas. Não é isso, ok? Você vai precisar usar a imaginação para fazer essa próxima atividade. A professora não tem imaginação. Todo mundo tem. Nem vem com essa. Todo mundo tem. Escolha uma das imagens abaixo. Veja que é uma só, tá, gente? Não precisa usar todas. Se você quiser usar todas, é seu critério. Mas a proposta é uma só. Construa um breve texto no gênero textual de sua preferência. Eu gosto de HQs, então eu vou fazer um texto lá com 3 quadrinhos. Perfeito. Eu gosto de crônica, eu gosto de humor, de sarcasmo, então eu vou fazer uma crônica. Ótimo. Eu gosto de poesia. Eu gosto de reportagem. Escolha o texto de sua preferência. Agora, antes de você começar a construir o seu texto, você precisa ver nas entrelinhas dessa imagem. Então, você vai ver um trabalho de leitura nas entrelinhas, não com o texto, mas a partir de uma imagem. Fica muito mais fácil da gente perceber, né? A imagem da moça no balanço te passa que informação? A imagem central do casal ali no parque, o senhor cantando, né, usando violão, passa que mensagem para você? E a outra imagem com um grupo de 4 amigos ali na praia? Lindo, né? Esperamos que daqui a um tempo nós também possamos fazer isso, né? Voltar a frequentar o mar, né? Que mensagem essas imagens passam para você? Escolha uma. Você vê que talvez uma tenha um tom mais melancólico, mais triste, o outro talvez um tom mais animado, talvez o outro um tom mais romântico. Você escolhe o estilo de texto que você quiser fazer e o gênero textual também. Agora, lendo nas entrelinhas dessas imagens, você vai transportar essa leitura sua das entrelinhas para o texto. Isso mesmo. Você pode começar fazendo um texto narrativo, pode ser uma descrição,
Você poderia até fazer uma brincadeira com por exemplo, uma receita. Ah, receita para uma amizade, uma receita para você ser feliz, a receita para ser feliz é ter amigos, enfim. Você pode brincar com isso, use a sua imaginação. A princípio, o que você vai fazer é você ler nas entrelinhas. E eu tenho certeza que o que você vai ler nas entrelinhas de uma imagem não vai ser a mesma leitura que o seu colega vai fazer da mesma imagem. Então, estamos só começando a brincadeira. É óbvio que quando você voltar a pegar o livro didático, na próxima aula, você vai ver o livro didático, vai ler o texto. Ah, você vai entender a questão das entrelinhas. Porque você primeiro faz uma interpretação, uma compreensão do texto, só depois você entra nas entrelinhas. E depois das entrelinhas, você entra naqueles aspectos linguísticos, gramaticais, é assim o processo. Agora nós estamos só brincando com essa possibilidade de leitura, que é uma possibilidade maravilhosa. Afinal, saber ler algo nas entrelinhas é como se você estivesse fazendo um trabalho de investigação, fazendo um trabalho de descoberta. E quando você descobre algo que você anseia descobrir, a sensação é muito boa. Então, experimente. Veja as imagens na sua interpretação, qual a mensagem que elas passam, e construa o texto que você quiser a respeito disso. O texto não precisa ser longo. Você só precisa mostrar no texto que tem coisas ali que a imagem talvez não esteja apontando. Só você descobriu. Você como autor, ok? Faça o exercício, você vai ver que é um experimento divertido de se fazer, já que você deve estar acostumado a ver textos prontos. Agora é você que vai ser o autor desse texto e deixar nas entrelinhas ali o pessoal que for ler o seu texto. Mostre para as pessoas que estão com você na casa, leia o seu texto. Capriche na pontuação. A emoção que você quiser transmitir, use isso na pontuação. Deixe que a pontuação fale por você. Peça para uma outra pessoa da sua casa ler o seu texto. Faça esse exercício, você vai gostar. É bom se sentir autor de um texto. Agora é sua vez de ser autor. A sua própria obra. Trabalhando nas entrelinhas. Ok, galerinha? Nos vemos na próxima aula. Façam um exercício e se divirtam. Beijão para todos.